Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil, o podcast para uma vida mais saudável e ativa. Eu sou Roberto Rizzuti, sua voz de força e superação no Vida Fitness Brasil. Eu sou Sofia Almeida, sua voz de acolhimento e motivação. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Olá e bem-vindos ao Vida Fitness Brasil podcast. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece simples, mas que a nossa fonte revela ser uma revolução silenciosa no Brasil, a atividade física. Isso mesmo. E olha, não estou falando de academia, de esporte de alto rendimento, a gente está se baseando aqui numa análise bem a fundo de como o simples ato de se movimentar, sabe, uma caminhada, uma pedalada. O dia a dia, né? Exato. Como isso deixou de ser visto só como uma escolha pessoal para se tornar, aos olhos da lei, um direito fundamental. É uma mudança bem grande. Então a nossa missão aqui é tentar entender que políticas públicas são essas, o que essa mudança significa na prática. Basicamente, como que uma simples caminhada no parque virou uma questão de política de Estado. É uma ótima pergunta, porque ela resume uma mudança de mentalidade gigantesca na saúde pública brasileira. Uma mudança de mentalidade. Sim, o que a fonte descreve não é só uma nova lei aqui ou um programa ali, é uma virada filosófica. A gente saiu de um modelo de saúde que era basicamente reativo. Reativo como? Ou seja, a gente espera a pessoa ficar doente para então tratar, sabe? E fomos para um modelo que tenta ser proativo, que busca criar condições para que as pessoas nem cheguem a adoecer. Entendi. A saúde, nessa nova visão, não é algo que você encontra só no hospital. Ela é construída na praça, na ciclovia, no caminho para o trabalho, no dia a dia mesmo. E para entender essa construção, a fonte que a gente está analisando aponta para um momento muito específico, um divisor de águas que foi o ano de 2013. O que aconteceu de tão importante nesse ano? Então, em 2013, a atividade física foi, pela primeira vez, oficialmente incluída na Política Nacional de Promoção da Saúde. Isso dentro do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Ah, então virou oficial. Exatamente. Pode parecer um detalhe burocrático, mas o impacto disso é enorme. Na prática, o Estado brasileiro passou a dizer: olha, promover o movimento é uma das nossas ferramentas oficiais para cuidar da saúde da população. Entendi. Para deixar isso mais concreto, é como se o exercício físico passasse a ter o mesmo status de importância que, digamos, a vacinação ou uma campanha contra o cigarro. É uma analogia perfeita. Saiu daquela esfera do conselho do médico e virou política pública de fato. E a fonte chega a dar exemplos de como isso se materializou, como saiu do papel. Sim. E aí que a gente vê a mudança acontecendo, né? A partir dessa diretriz, milhares de municípios começaram a implementar programas dentro da atenção básica, lá nos postos de saúde. Tipo, o que exatamente? São grupos de caminhada orientada, aulas de alongamento em praças, até alguns núcleos de musculação com acompanhamento profissional. A ideia é que o cidadão encontre essa oportunidade ali na sua comunidade de graça. Mas me pergunto, quem lidera esses grupos? Porque imagino que não seja o médico ou o enfermeiro, que já tem uma demanda gigante. A fonte menciona que tipo de profissional está na ponta? Menciona assim: geralmente são educadores físicos, fisioterapeutas, às vezes terapeutas ocupacionais contratados pelas secretarias de saúde. Ah, tá. Eles passam a integrar as equipes do que se chama de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Então, eles trabalham em conjunto com os agentes de saúde, identificando pessoas que podem se beneficiar. Idosos, pessoas com doenças crônicas ou simplesmente quem quer sair do sedentarismo. É uma abordagem bem integrada. Faz todo sentido. Agora, além do benefício óbvio para a saúde das pessoas, eu imagino que para convencer gestores públicos a investir nisso, o dinheiro deve falar mais alto. A fonte chega a tocar nesse argumento econômico. Com certeza. E esse é um dos pilares da mudança. A lógica baseada em dados da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde é cristalina. Qual que é a lógica?
A atividade física regular é uma das armas mais baratas e eficazes para prevenir e controlar as doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças são o grande gargalo financeiro de qualquer sistema de saúde hoje. A gente está falando de hipertensão, diabetes. Isso. Hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, problemas cardíacos e até quadros de saúde mental como depressão e ansiedade. O custo de tratar essas doenças é astronômico. Então a conta é simples. É muito mais barato construir uma pista de caminhada ou contratar um educador físico. Do que pagar por medicamentos de uso contínuo, internações e cirurgias complexas mais para frente. Exatamente. Cada real investido em promoção de atividade física é visto como uma economia de dezenas, talvez centenas de reais no futuro. Deixa de ser um gasto para se tornar um dos investimentos mais inteligentes que o poder público pode fazer. É uma aposta na sustentabilidade do próprio SUS. Ok. Então, a política dentro do posto de saúde muda, o incentivo passa a ser formal. Mas isso me leva a uma outra questão. De que adianta o médico recomendar uma caminhada se a calçada da pessoa é toda esburacada? Se não existe um parque seguro por perto, a fonte aborda essa questão da infraestrutura urbana? Aborda. E esse é o segundo grande pilar dessa transformação. A política pública entendeu exatamente isso. Não adianta criar a demanda sem oferecer a estrutura. Claro. A mudança precisava transbordar dos muros do posto de saúde para as ruas da cidade. A fonte mostra que houve um reconhecimento oficial de que o ambiente urbano, as ruas, as praças, os parques, as ciclovias, são, na verdade, equipamentos de saúde. Essa ideia de que uma ciclovia é um equipamento de saúde é muito poderosa. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. A gente pensa em lazer, em transporte. E essa foi a virada de chave. O exemplo da bicicleta que a fonte detalha é perfeito. Por muito tempo, a bicicleta foi vista como um brinquedo de criança ou um item de lazer para o fim de semana. Verdade. Mas com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela passa a ser reconhecida legalmente como um modal de transporte. E quando algo vira transporte perante a lei, o Estado tem o dever de garantir infraestrutura e segurança para o seu uso. O que na prática significa mais ciclovias, ciclofaixas. Isso. E talvez mais importante, a lei estabelece uma nova hierarquia no trânsito. A prioridade passa a ser do mais vulnerável. Primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte público e, por último, o transporte individual motorizado. É uma inversão completa da lógica histórica das nossas cidades, que foram desenhadas para o carro. Totalmente. Claro que na realidade a gente sabe que essa prioridade ainda é muito desrespeitada. Mas o fato de estar na lei já é um passo gigante, imagino, dá amparo para as prefeituras redesenharem as ruas. Sem dúvida. É o que permite, por exemplo, que cidades como São Paulo, Rio ou Fortaleza tirem faixas de rolamento de grandes avenidas para criar corredores de ônibus ou ciclovias. São medidas que muitas vezes geram atrito, protestos de motoristas, Sim, sempre tem polêmica. sempre. Mas elas são amparadas por essa nova visão de cidade, uma visão que coloca a saúde coletiva e a mobilidade sustentável no centro. E aí a gente entra num ponto que eu acho fundamental, que é o da igualdade, da democratização do acesso, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma academia. Esse é o coração da questão da equidade. Uma academia pode custar caro, um clube particular é para poucos. A barreira financeira é muitas vezes o principal obstáculo. Com certeza. Mas a praça do bairro, a orla da praia, a calçada bem cuidada, a ciclovia segura, esses são espaços coletivos, em tese gratuitos e acessíveis a todos. Quando a cidade é pensada para o movimento, ela está na prática democratizando radicalmente o acesso à saúde. Essa ideia de aproveitar os espaços não se limitou só às cidades, ao concreto. A fonte avança para um outro ambiente, a natureza. Confesso que quando eu penso em fazer uma trilha, a primeira coisa que me vem à mente é aventura, turismo, não exatamente política de saúde pública.
E essa é justamente a beleza da nova abordagem: conectar tudo isso. A fonte destaca a criação da Rede Brasileira de Trilhas. É um projeto articulado principalmente pelo ICMBio. Que é o Instituto Chico Mendes, certo? O órgão do governo que cuida das unidades de conservação. Exatamente. O ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente. Uma rede brasileira de trilhas, como isso funciona na prática? A ideia é conectar os parques e áreas de preservação que já existem, sejam eles nacionais, estaduais ou até municipais, por meio de trilhas de longo curso. Todas sinalizadas com um padrão visual único. E o objetivo? É múltiplo. Primeiro, organizar o acesso para que mais gente possa usar esses espaços com segurança. Segundo, promover a educação ambiental, porque as pessoas só cuidam do que conhecem, do que valorizam. O terceiro, claro, estimular a atividade física em contato com a natureza. O que é fascinante nisso é como uma única política consegue amarrar tantas pontas que antes pareciam soltas: saúde, meio ambiente, turismo, até desenvolvimento econômico local. É um exemplo clássico de política pública inteligente que gera o que a gente chama de ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso. Sim, você estimula a saúde física e mental da população, e a fonte reforça muito os benefícios do contato com a natureza para reduzir estresse, ansiedade. Ao mesmo tempo, você gera emprego e renda para as comunidades locais através do ecoturismo e, de quebra, cria um exército de cidadãos mais conscientes da importância de preservar nosso patrimônio. Resolve um paradoxo que o Brasil sempre teve, né? Qual? Um país com uma natureza exuberante, mas com grande parte da população urbana vivendo totalmente desconectada dela. Exatamente isso. Ok, então juntando todas essas peças no quebra-cabeça, a mudança no SUS, o novo olhar para as cidades e agora a valorização das áreas naturais. O que tudo isso significa na prática para a vida do cidadão comum? Qual é o retrato final? A fonte resume em alguns pontos bem diretos. Primeiro, mais acesso. Seja na cidade ou na natureza, a oferta de espaços públicos seguros e convidativos para se movimentar aumentou. Certo, mais acesso. O incentivo se tornou oficial. O exercício físico deixou de ser algo que a pessoa faz por conta própria e passou a ser algo que o sistema de saúde te apoia e estimula a fazer, começando lá no posto de saúde do bairro. O terceiro ponto seria a mudança no planejamento urbano, imagino. Cidades que começam a ser pensadas mais para as pessoas e menos para os carros. Isso. E o quarto ponto, que talvez seja o mais profundo, é a consolidação da ideia de que ter um lugar para se exercitar não é um luxo, é um direito coletivo. Essa mudança de conceito é a base que sustenta todo o resto. A fonte usa uma frase que eu anotei aqui: saúde não nasce só no hospital, nasce no cotidiano. Acho que resume bem essa filosofia. Resume perfeitamente. E isso transforma a discussão, levando-a para o campo da cidadania. Da cidadania? Como assim? Quando o Estado assume a responsabilidade de criar um ambiente favorável à atividade física, ele está associando o movimento a valores como autonomia, inclusão, dignidade. Ter uma praça bem iluminada para caminhar à noite, uma ciclovia que te leva ao trabalho com segurança. Isso passa a ser uma questão de direito do cidadão, não um favor da prefeitura. Claro, a gente precisa ter os pés no chão. A fonte também reconhece que o Brasil é imenso e desigual. Uma coisa é a realidade de uma capital no Sudeste, outra é de uma cidade pequena na Amazônia. Imagino que a implementação de tudo isso seja um desafio enorme. Sem dúvida. A fonte é bem realista nesse ponto. A distância entre o que está na lei e o que acontece na rua pode ser gigantesca. Existem falhas, falta de continuidade quando muda o governo e desigualdades regionais gritantes. O caminho é longo. Muito longo e cheio de obstáculos. Então qual é o grande valor de ter tudo isso no papel se a prática ainda é tão difícil? O valor é que o caminho legal e conceitual foi aberto. A estrutura foi criada. Isso dá à sociedade civil,
às associações de bairro, aos grupos de ciclistas, ferramentas concretas para cobrar e lutar por melhorias. Entendi. Dá uma base para a cobrança. Exato. Antes, pedir uma ciclovia era visto como um pleito de um grupo específico. Hoje, é possível argumentar que aquilo é uma política de saúde pública, amparada por uma diretriz nacional. A população ganha legitimidade para exigir cidades saudáveis. Recapitulando a nossa conversa então, o que vimos foi uma evolução notável. A atividade física no Brasil saiu de uma caixinha de escolha individual ou vaidade para se tornar um pilar de políticas públicas integradas, que conectam saúde, planejamento urbano e meio ambiente. Uma conexão muito importante. É uma mudança de paradigma que, mesmo com todos os desafios, nos coloca num outro patamar de compreensão sobre o que é uma sociedade saudável. Exato. E essa nova realidade, essa nova compreensão, nos deixa com uma reflexão final que a fonte inspira. Se o movimento é agora, de fato e de direito, parte da nossa cidadania. Cabe a cada um de nós, né? Não só de praticar, mas também de exigir, de proteger e de ajudar a expandir essas políticas na nossa própria vizinhança, no nosso próprio município. A atividade física no Brasil deixou de ser apenas uma decisão individual. Ela passou a ser reconhecida como direito, política pública e estratégia de saúde. Aqui no Vida Fitness Brasil, a gente acredita que informação é tão importante quanto movimento. Entender seus direitos, os avanços e os caminhos ajuda você a cuidar melhor do corpo e da mente. Se você tem dúvidas, quer orientação ou quer entender como começar com segurança e consciência, fale conosco. Se movimentar é um direito e viver bem é uma escolha que começa com informação. Nós somos o Vida Fitness Brasil Podcast. Obrigado por ouvir e até o próximo.